celui, je sais, qui est à côté de lui. Merci à vous, merci à vous chante, que Dieu vous bénisse, merci à vos peuples, merci pour votre temps, merci pour votre foi. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence, nous bénissons l'Éternel. Je réitère encore par mon affection à votre égard. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. C'est le pasteur principal. J'invite l'interprète de pouvoir prendre place sans que... Alléluia. Merci Père. Je lui ai un micro. Prions. Père Saint, je bénis ton nom ce matin encore. Tu nous as accordé la grâce de pouvoir nous réunir dans ta présence. Toi qui viens avec gloire, tu agis Seigneur parmi nous avec gloire, par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit ce matin soit à l'heure. Au nom de Jésus, sois béni, sois glorifié. Ce matin, Seigneur Dieu des cieux, tu as dit là où 2 ou 3 justes sont assemblés en ton nom. Seigneur Dieu, tu es là au milieu d'eux. Ton amour est sans pareil. Prions Seigneur Dieu de gloire, que cet amour que tu as manifesté à la croix à notre égard, que cela soit cet amour qui se manifeste dans nos vies. Toi qui n'as point épargné ton Fils, combien tu ne pourras nous donner à plus forte raison ce dont nous avons besoin. Ce matin, tu as vu, Seigneur, celui qui a pu prendre le temps dans ce temps de jeûne, celui qui n'a pas pu prendre également, celui qui à un moment donné était découragé, tu lui as donné la force, tu l'as soutenu. Merci parce que tu nous as soutenus. Et Dieu, nous te bénissons, parce que tu veux que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Sois béni et sois exalté. Au nom de Jésus, bénis mon interprète, qu'il puisse être connecté avec des mêmes paroles. Facilite, Seigneur, sa tâche. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que je te demande. Amen. Amen. Oh, soyez un peu relax. Seja relaxado. Soyez relax. Alléluia. Oh, soyez relax. Alléluia. Il ne faut pas que je puisse vous arracher votre amen. Não espera que eu possa Amen. receber o teu Je amém. simplement dire, O amém quero dizer, je crois à ta parole. quero dizer, acredito nessa palavra. Je crois à ta parole. Ce n'est pas à moi, mais à sa parole. Eu acredito nessa palavra, não eu, mas Quand tu nessa dis palavra. amen, tu ne le dis pas au pasteur Jean-Paul, Não mais tu diz es o en train de amém le para o dire pastor à João Dieu. Paulo. C'est-à-dire, je crois maintenant Eu en Dieu. acredito e acredito a Deus. C'est ça, Et signifie ici. le amen. É isso que significa o bom amém. Que cela soit ainsi. Que assim seja. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 16. No livro de Salmos, Jean chapitre 16. João capítulo 16. C'est une parole prophétique, disons que je me Uma souviens palavra maintenant. profética. Jean chapitre 16. João capítulo 7. Jean chapitre 16. Não, desculpa. João capítulo 16. Jean chapitre 16, verset 33. João capítulo 16, versículo 33. Quelqu'un pourra lire dans le Alguém livre pode ler de... para nós, faz favor? Dans la Bible. Na Je Bíblia. lis dans le nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Vous aurez des tribulations dans le monde. mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Souligne bien. Vous aurez. Vão ter a tribulação. Vous aurez. Vão ter a C'est-à-dire tribulação. les tribulations vont venir. A tribulação vai. Comment? Les tribulations vont venir. A tribulação vai vir. Il a dit que les tribulations vont venir. A tribulação vai vir. J'aimerais que nous lisions cela dans Darby. Eu queria que você lesse isso. Dans Darby. No livro de Darby. Darby. Darby.
Lui second lui parle dans le futur. No livro segundo ele fala do futuro. Alors que le Seigneur est en train de me montrer des gens qui ont des fardeaux ici. Deus está me mostrando alguém que tem fardo cá. Je vais prier pour vous ce matin. Eu vou orar para vocês. Le temps que je prie, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. O tempo que eu tive na presença de Deus. Il m'a montré combien de familles sont dans la souffrance. Deus me mostrou muitas famílias que estão no sofrimento. Des familles, n'est-ce pas, qui sont troublées. Tem muitas famílias que estão em turbulência. Darby nous dit. A sofrer, desculpa. Darby. No versão Darby. Personne n'a Darby. Même dans vos iPads. Darby. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, vous ayez la paix. Donc c'est le présent, c'est maintenant. Lui, c'est bon, lui te dit, vous aurez, c'est le futur. Mais Dieu te dit maintenant. Et ce matin, Dieu est en train de me montrer, n'est-ce pas, des familles qui sont, n'est-ce pas, troublées. Et Dieu est en train de dire simplement que si tu crois ma parole, tu as la paix. Poursuis, la Bible dit. Vous avez. Il a dit que vous aurez. Mais lui dit vous avez. Parce que c'est maintenant que vous avez ce privilège. C'est maintenant que vous souffrez. Ce n'est pas que vous allez souffrir. Mais Dieu a vu que c'est maintenant que vous êtes en train de souffrir. Vous avez de la tribulation. Le monde est en train de vous accuser. Le monde est en train de vous maltraiter. Mais regarde ce que Dieu dit. Veja o que Deus está dizendo. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il dit, moi, j'ai vaincu le monde. Eu venci o mundo. Il dit, moi, j'ai vaincu. Eu venci. Moi, j'ai vaincu. Eu venci. Si Dieu a vaincu, se Deus venceu, si c'est Jésus qui est en toi, o Jesus que está em ti, la Bible dit Christ en toi, Cristo em mim, c'est l'espérance de la gloire. Et si, n'est-ce pas, c'est Jésus, mas se Jesus qui te dit que diz qu'il a vaincu, que ele venceu, il a vaincu ele venceu les tribulations, a turbulência, alors il est en train de vaincre ton problème. Está vencendo os seus problemas. Il est en train de vaincre tes situations. Está vencendo a tua Il est en situação. train de vaincre tes difficultés. Está vencendo a tua Il dificuldade. est en train de vaincre, que ce soit dans le domaine professionnel, Está vencendo em todo o domínio de profissional. que ce soit dans le domaine de ton corps. Que seja no domínio do teu corpo. Il dit à l'instant. Agora. C'est à l'instant. É agora. Tu es en train de souffrir à l'instant. É agora que Tu es malade à l'instant. A doença Je ne dis pas que tu seras malade. Ele não disse que vai estar aqui, mas é agora. C'est maintenant qu'il voit l'affliction. É agora que está a aflição. C'est maintenant qu'il voit l'affliction. É agora que está a aflição. Dans le domaine professionnel. No domínio profissional. Dans ta famille. Na sua família. Pour que ce soit. Pour que seja. Tu es en train, n'est-ce pas, d'être tourmenté. Você está perturbado. Tu es troublé. Você está perturbado. Mais je déclare. Eu agora quero declarar. Parce que le Seigneur qui le dit. O Senhor está dizendo. Le Seigneur déclare. O Senhor está declarando. Que j'ai vaincu. Eu venci. J'ai vaincu. Eu venci. Et je déclare. Eu declaro. C'est une déclaration. É uma declaração. Absolue. É uma declaração absoluta. Le combat est fort. O combate é forte. Le combat dans lequel tu vis. O combate que estás a viver. Le combat dans lequel tu vis. O combate que estás a viver. Ce n'est pas pour tout le monde. Je Não é para todos. personne bien précis. Mas eu posso dizer uma coisa preciosa só para ti. Celui qui croit. Aquele que acredita nisto. Qui se retrouve dans cette situação. Parce que c'est un fardeau que Dieu a donné. Fardo. C'est un fardeau que Dieu a déposé dans É ton cœur. fardo que Deus meteu em si. Alléluia. 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 Le Seigneur te dit, ma sœur. O Senhor me diz, minha irmã. Le combat que tu es en train de traverser. O combate que estás a atravessar. Le combat dans lequel tu vis. O combate onde você está a viver. Tu auras la victoire. Vai ter a vitória. Tu auras la victoire. Vai ter a vitória. Parce que j'ai vaincu. Porque ele venceu. Porque ele venceu. Tu es en train de pointer le doigt. Porque ele está vencendo. Dieu te dit. Deus diz. Il a vaincu. Ele venceu. Il a vaincu. Ele venceu. Il a vaincu. Ele Ne venceu. sera plus par terre. E vai tudo vai estar Mais quand tu dis à ce monsieur qui est là. É você que está aqui, Senhor. Que la main de Dieu vienne sur toi. A mão do Senhor esteja em ti. Et que tu as vaincu. Porque ele venceu.
espírito. Ma sœur Ursula, Minha irmã, Dieu te dit, Deus diz, il a vaincu. ele já venceu. Il a vaincu. Ele já Et venceu. que maintenant, Et agora, la grâce de Dieu grâce de Deus est sur ta vie. que esteja na sua vida. Proclame la Seigneurie de Dieu. Il dit, Ele diz, s'il y a des personnes tem pessoas qui sont là, que estão cá, qui ont des afflictions, que têm aflição, qui ont des tribulations que têm turbulência dans leur corps, no seu corpo, dans leur âme, na sua alma, dans leur foyer, na sua família, dans leur maison, na sua casa. Dieu te dit, Deus diz, ça n'est fini, aquilo acabou, ça n'est fini, aquilo acabou, ça n'est fini. aquilo acabou. Tu luttes avec des combats secrets. Estás a lutar de combate secreto. Tu luttes avec des combats secrets. Você luta nos combates secretos. Que personne, quand quelqu'un te voit, il te voit comme tu es bien. Quando alguém te veja, estás bem. Mais pour autant, quand tu rentres chez Mas toi, quando tu entra na sua casa, tu pleures énormément. você chora. Tu pleures énormément. Você chora da Et aflição. tu te poses des E questions você se pergunta, si ce Dieu-là existe. mas esse Deus existe ou não? Mais ce n'est pas le problème de Dieu. Não é problema de Deus. Mais simplement, il te demande Mas é só que ele está pedindo de croire que você acredite. qu'il est celui qui t'a prédestiné. É aquele que foi te destinado. Il te dit, Ele diz, il est celui eu sou qui vient que venho pour te rencontrer. para te encontrar. Il est ton Dieu. Ele é teu Deus. Il est ton Dieu. Ele é o teu Deus. Il a triomphé. Ele triunfou. Il a triomphé. Ele triunfou. Tu vas triompher. Também vais triunfar. Tu vas triompher. Também vais Tu triunfar. vas triompher. Também vais Tu triunfar. vas triompher. Oh, vai triunfar. Oh, vai triunfar. Vai triunfar. Vai triunfar. Vai triunfar. Vai triunfar. Il est ton Dieu. Ótimo, ele é o teu Ele é Deus. ton Dieu. Ele é o teu Deus. Il te dit, va, Vai, va, vis la vie veja a vida. en lui Veja a vida nela. et tu auras la paix. E vai ter a paz. Vis la vie Vive a vida nela e vai ter a paz. en lui E não sou nela. et tu auras la paix. E vai ter a vida. Tu auras la paix. Vai ter a paz. Tu as traversé des situations Você atravessou situações difficiles, difíceis, professionnellement, profissionalmente, materiellement, materialmente, financièrement, financeiramente, physiquement même. fisicamente. Voyez-vous, tu t'es retrouvé au travers de toutes ces Você catégories. estava nessas todas as categorias de Mais coisas. Dieu ce matin, Mas Deus nessa manhã il est en train de te está a dizer, il te dit, Ele diz, sois fort, seja forte, sois fort, seja forte, sois fort, seja forte, sois fort, seja forte, sois fort. seja forte. Ta maison traverse des difficultés. A tua casa está passando situações, Ta famille traverse des a difficultés. tua família está passando situações, Mais sois fort, mas seja forte, sois fort. seja forte. J'ai vaincu, Ele venceu, j'ai vaincu, ele venceu, j'ai vaincu. ele venceu. Mais je déclare ce matin Eu quero declarar nessa manhã que ton problème est que résolu. o teu problema está Ton resolvido. problème est résolu. Já está resolvido. Ton problème est résolu. O teu problema já está resolvido. Ton problème est résolu. O teu problema já está resolvido. Ton problème est résolu. O teu problema já está Ton resolvido. problème est O résolu. teu problema já está resolvido. Tu es en train de souffrir Estás a sofrer parce que cet enfant est en prison. porque essa criança está na prisão. Parce que cet enfant est en prison. Porque teu filho está na prisão. Parce que cet enfant est en prison. Porque teu filho está na prisão. Mais Dieu te dit, Mas Deus diz, sois ferme, seja firme, sois déterminé seja firme Et bon determinado. courage. E tenha coragem. et bon courage. E bom coragem. J'ai vaincu, Eu venci. 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 j'ai vaincu. Eu venci. Tu vas vaincre, E você vai vencer. tu vas vaincre. E você vai vencer. Acclame Dieu. Aclama Jesus. Amen. 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 Nous entrons dans la parole de Dieu pour ces quelques minutes. Entramos na palavra de Deus nesses minutos. Apocalypse chapitre No 1er. livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalypse chapitre 1er. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Alléluia. N'est-ce pas, nous avions parlé durant la semaine. Falamos durante a semana, Le dimanche passé, o domingo passado, j'ai parlé falei sur les interventions nas interpretações providentielles de Dieu. providenciais de Deus. Dieu, n'est-ce pas, se manifester O Deus manifestou a sua graça par des miracles visibles pelos milagres et visíveis des miracles invisibles. e no milagre Et invisível. l'après-midi, Nessa tarde, je vais montrer également que eu mostrei também que l'esprit de la foi
o espírito da fé, et que nous devions savoir que nós devemos saber, que le mois d'août o mês de agosto, a été proclamé, o mês de agosto é um mês que foi proclamado, déjà même, n'est-ce pas, comme le mois d'août c'est le chiffre 8, como o mês de agosto é o número 8, c'est le nouveau recommencement, é o novo começo, c'est la renaissance, é o novo nascimento, c'est le nouveau départ. é o novo, Donc ton message doit être é o novo centré là-dedans. ensinamento, Et nous avions dit, n'est-ce novo pas, começo, desculpa. que c'est le mois É um mês, des percées, é um mês que você tem que ter perseverança, que você tem que ter perseverança. percées. Ah, é um mês que você deve ir mais longe, Très bien. Mais percées, que você vai mais longe progressives. e progredir. E Progressives. você deixa que progredir. On n'a pas toujours le même message. Não temos a mesma mensagem sempre. Comme cet après-midi, j'aurai Como nessa tarde também, un message de délivrance. é uma mensagem de libertação. J'ai besoin de gens qui prient. Eu preciso de pessoas que oram. L'église, pour avancer, il a besoin de gens Para a forts. igreja poder avançar, eu preciso de homens valentes. Je crie à toi, je crie à toi, comme Bartimée, alléluia, Como Bartimeu. je crie à Como toi, Bartimeu, ele gritou em Deus, gritou, oh Deus, só grito em ti. donc j'adopte, n'est-ce pas, le système d'évangélisation, Eu estou adotando o sistema da evangelização. donc c'est très important Isso é muito importante. de comprendre cela. Et vous Apocalypse avez- chapitre O 1er, livro de Apocalipse capítulo 1, verset 7. versículo 7. Alléluia. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, Tout œil le verra. même ceux qui l'ont percé. Écoute-moi bien, frère et sœur, Irmãos, irmã, je suis en train de parler à toi. estou a falar em você. Ne joue pas avec la vie. Não brinca com a vida. La Bible dit A Bíblia diz, que tu dois te préparer você deve estar dans preparado. la prière, Na oração, dans ces jeunes de prière. essa Jésus em oração, Vous ne voyez pas bien entendu les gens Nous de la vivons nouvelle seuls, alliance, irmãos. mais au moins je voyais le corps de Christ. mas eu estava vendo o corpo de Cristo, Comment ils sont distraits. como estavam distraídos. Et ils disent, on nous a annoncé, n'est-ce pas, le retour de Jésus. Nos anunciaram a Mais vinda de ce Jesus. Jésus-là, on ne le voit pas toujours. Mas eu não vejo Laissez-moi te esse rappeler ce matin, Nessa manhã, il dit que voici, eu estou, cara. il vient Eu veio. avec les nuées Vem com toda nua et tout est e toda hora, le verra. toda hora vai Toi levantar. tu dis, j'ai encore le temps Aí eu vou dizer que eu tenho tempo de m'amuser, de eu poder de brincar, vaquer dans mes occupations. que eu possa fazer minhas Et preocupações. ça, le diable est en train d'attirer les Mas gens, o inimigo está a levar as de leur pessoas, montrer, demonstrar, c'est ça la prospérité, essa é a c'est prosperidade, ça la bénédiction. essa é a Mais bênção. laissez-moi te Que dire, eu te dizer, la bénédiction n'est pas matérielle seulement. a bênção não é só material. La prospérité n'est pas uniquement matérielle ou financière. A bênção também não é uma coisa só. Parce que la Bible nous montre, A Bíblia está dizendo, la bénédiction, a bênção c'est bénédire. é bem dizer, Bénédire, é bem dizer, c'est bien parler, é bem falar, c'est bien dire. é bem C'est dizer. ça la bénédiction. Essa é a La bênção. bénédiction, c'est la parole. A bênção é a palavra. Et Jacob a fui avec la bénédiction. O Jacob fugiu com a Il a bênção. reçu la bénédiction. Ele tinha a bênção. Il a reçu la parole. Recebeu a Et palavra. il a fui avec cette Ele parole. fugiu com essa palavra. Et regarde comment il a été, n'est-ce pas? Veja como é que ele está. Il est devenu Como é que ele era. une nation. Como é que ele convenceu a On toda lui a a donné le nom d'Israël, Ele deu o nome de le Israel, prince de Dieu. príncipe da paz. Maintenant, son grand frère O irmão revient, vem, il va vers son papa. vai diante do seu pai. N'a-t-il pas une autre bénédiction pour Não moi? tem mais uma bênção para mim, Mais pour autant, il y avait des brebis, mas il tinha y avait tout le gado, chameau, il y avait tout. tinha Non, tudo, non, non, todos os tipos de gado que nós non, non, podemos non, non, cette bénédiction-là. Essa Parce bênção. qu'il a réalisé é realizar que la bénédiction que a bênção n'était pas simplement não era só matérielle, material, financière. financeira. Regarde le diable comment il entraîne les gens. Veja como é que o inimigo De pouvoir les amener à regarder a ver só à la bénédiction matérielle no bênção material, et en même temps leur vie est en train d'être ao détruite. mesmo tempo a sua vida está sendo destruída. Et il dit voici, Eu estou cá, il vient vem avec le nuée, com toda com o mundo il te prévient e vai te Il me pressionar prévient e vai te dizer que nous puissions nous préparer. que nós estejamos atentos e preparados. Donc, les temps de gêne
no momento de jejum et prière, e oração, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. não é só para receber algo. J'avais intitulé, Eu intitulei c'est la consécration, consagração, la restauration, restauração, le combat spirituel combate espiritual et, n'est-ce pas, le contrôle. o controle. C'est-à-dire prendre possession Ter a possessão de ce qu'on t'a volé, daquilo que te roubaram. réclamer cela Reclamar a sua bênção. et enfin, n'est-ce pas, régner E assim você vai reinar. sur le mois d'août Nesse mês de agosto jusqu'à décembre até dezembro, et de régner que você deve reinar sur 2020. para 2020. Dieu te dit, Deus diz, voici, eu estou, et il vient ele vem, avec les nuées vem com toda murmúrio et tout est e toda olhar, le verra. você vai ver. Même ceux qui l'ont percé, Mesmo aqueles que obteram, même tous les soldats qui étaient en bas de mesmo la aqueles croix. militares que estavam diante da cruz, La Bible dit a Bíblia diz, que toutes les tribus todas as tribulações de la terre, dessa terra, si tu crois être sur la se terre, você acredita estar cá na si terra, tu crois être sur la se terre, você diz que estou cá na terra, mon ami, c'est le temps é o tempo de comprendre. que você deve entender, Les temps, o tempo on te dit toutes les tribus de la terre. que toda tribulação, todo Ces tribo dessa terra lamenteront vão lamentando à cause de lui. por causa dela, Qui, lui? que é Le oui o sim et le amen. e o amém. Il est le oui Ele é o sim, et il est le amen. ele é o amém Il também. est le commencement Ele é o começo de ta vie da sua vida. et la conclusion de Ele é ta a vie. conclusão de tudo. Il est le premier Ele é o primeiro et il doit être le dernier. e também vai ser o Si último. tu n'as pas encore fait Você ainda não fez. et que tu prends ton temps à s'amuser E você tem o seu tempo de brincando. et à venir dans les 4 murs, E vir nesses quatro paredes, il est temps esse é o tempo de pouvoir que você pode, s'arrêter. que você deve parar. Et le temps que nous avons pris dans le gel, É o tempo que nós tivemos na Jesus em oração. c'est le temps du bilan. É o tempo de fazer o C'est teu le bilan. temps du bilan. É o tempo que você deve fazer o teu bilan. Pendant 7 mois, Durante 7 meses, qu'est-ce que j'ai fait? o que eu fiz? Qu'est-ce que Dieu a O fait? que Deus fez em mim? Et quel est le but? Qual é o teu objetivo? Est-ce que j'ai atteint le but? Mas eu cheguei nos meus objetivos. L'église, A igreja. n'est-ce pas, est comme l'hôpital. A igreja é como hospital. Je disais, n'est-ce pas, l'église Eu dizia na igreja. est comme une clinique, É uma clínica, é como uma une clínica. clinique spirituelle. Uma clínica espiritual. Moi, je vais même changer Eu até posso mudar les réunions de mardi et de vendredi, a reunião de terça, comme je le faisais avant Velin. como eu fazia no Van Velin. Donc, la réunion de, je disais, mercredi miracle. Como eu fazia quarta-feira miraculosa. Parce que je vois que les gens ont soif, mais l'église n'a pas soif. As pessoas têm vontade, mas a igreja não tem vontade. Que ce ne soit plus, n'est-ce pas, de réunions d'enseignement, Não seja só reunião de ensinamento. mais que ce soit des réunions où les gens doivent être libérés, guéris. Também tem que ser uma reunião onde as pessoas devem ser libertas. Donc Dieu te dit, voici, il vient. Deus te diz, eu estou, Frère et sœur, minha irmã, tu es sur la terre está cá na terra, et tu dois faire deve fazer tout par rapport au retour de Jésus. tudo ao regresso de Jesus. Tout ce que tu fais, Tudo que tu faças, aller au travail, de ir ao trabalho, agir, que você deve agir, faire tes business, fazer o teu negócio, tu dois le faire deves fazer par rapport au retour de Jésus. consoante o regresso de Jesus. Par rapport au retour de Jésus. Consoante o regresso de Jesus. Ne sois pas découragé. Não seja desencorajoso. Mais sache-le qu'il est le oui et il est le Você amen. sabe que ele é o sim e o não e o amém. Et il est, n'est-ce pas, c'est lui qui t'a appelé. Ele é aquele que te chamou. Tu es différent. Você é diferente. Tu n'es pas comme les gens de ce monde. Você não é como as pessoas desse mundo. Mais quand nous regardons, Quando nós vimos, le monde travaille plus que les gens. o mundo está trabalhando mais que os cristãos. Le monde travaille plus que les chrétiens. O mundo está trabalhando mais que os cristãos. Mais nous ne réalisons pas que nous sommes, Mas n'est-ce nós pas, não realizamos que somos de la tribu céleste. o tribo celestial. Donc nous sommes de la tribu céleste. Somos o tribo celestial. Nous sommes plus de la tribu Nous de la somos terre. esse tribo da terra. Donc il faut t'écarter que je suis Deve musulman, sair que je suis angolais, que je suis congolais, Eu que je sou suis ivoirien, congolês, que je ivoirien, suis qualquer nacionalidade que você quiser. camerounais, Por camarões, je suis gabonais, eu sou gabonês, je suis tchadien, eu sou da je suis Tchad, centrafricain. eu sou do centro africano. Non, tu dois sortir
sortir de là. Que je suis rayonné. Eu sou da ilha. Non, Também deve sair nesse tu es de la tribu. Você é do tribo céleste. Celestial. Parce que la Bible dit. Porque a Bíblia diz que tu es une nation. Você é uma nação santa. Un peuple élu. Você é povo eleito. Un peuple choisi. Você é povo escolhido. Un sacerdoce royal. Você é sacerdote royal. Dans 1 Pierre chapitre 2. No livro do Pedro. Voyez-vous, c'est important. Isso é muito importante. De comprendre cela. Que tu realizas. Très important. Muito importante. Apocalypse, nous sommes toujours Apocalypse 8. No livro de Apocalipse. Pardon, le verset 8. Versículo 8. Toujours le premier verset. Le premier verset. Je suis l'alpha et l'oméga. Il a été dit, je suis l'alpha. O começo. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Qui vient. Le Tout-Puissant. Waouh. Il te rassure. Ele vai te dar segurança. Qu'est-ce que Jésus là? Esse Jesus. Il n'est pas lointain. Não está longe. C'est lui qui était. É aquele que estava, que está. Qui est. Que é. Il vient. Ele vem. Il dit je suis. Eu sou. L'alpha. Eu sou o alfa. Eu sou o homem. Dit le Seigneur. Diz o Senhor. Beaucoup sont en train de s'amuser. Muita gente está brincando. Beaucoup prennent, n'est-ce pas, leur vie chrétienne à la légère. Muita gente pega a sua vida cristã assim. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Não é uma vida religiosa. C'est une vie relationnelle. É uma vida que de relação com Deus. C'est un style de vie. É estilo de vida. Car je vais changer de vie. Eu quero mudar minha vida. Voilà pourquoi je suis devenu chrétien. Por isso eu sou cristão. Je ne veux plus vivre comme le monde. Eu não quero viver como a história do mundo. Mon cas est différent. O meu caso é Je suis racheté de Dieu. Eu sou ainsi comprado no preço. Eu sou racheté de l'Éternel. Eu sou comprado pelo preço. Quel racheté que l'Éternel dise. Donc la Bible dit je suis l'alpha. Eu sou o alfa. Et je suis l'oméga. Eu sou o ômega. La première lettre de l'alphabet. Eu sou a primeira letra do alfabeto. Et la dernière lettre de l'alphabet. Eu sou a última letra do alfabeto. Donc si je vais écrire, que eu vou escrever, je dois commencer par lui. Eu devo começar nele. Si je vais commencer à faire quelque chose, je vais commencer avec lui. Tenho que começar com ele. Parce que lui est le premier. Porque ele é o começo. Il est le commencement. Ele é o princípio. Et il est la conclusion. Ele é a conclusão. Satan veut que tu commences à te lamenter. O inimigo quer que você comece a lamentar. Il veut que tu continues à te lamenter. O inimigo quer que tu comece a lamentar. Il veut que tu puisses passer tout ton temps à se lamenter. O inimigo só quer que tu esteja lá lamentando. Alors que Jésus te dit, je suis l'alpha. O Jesus está dizendo, eu sou a alfa. Et je suis l'oméga. Eu sou o ômega. Comprends les Écritures. Entenda as Non, on ne vivra pas du pain seulement. Não, vou só viver de des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mas das palavras que saem da boca de Deus. Tu veux grandir. É assim que Tu faz dois crescer. sortir de ne pas y rester népios. Você não pode ser aquilo que você quer ser. Tu dois grandir. Deves crescer. Tu dois grandir. Deves crescer na tua vida cristã. Deves Ne crescer. plus suivre l'enfantillage. Não pode andar como uma criancinha. Mais trace-toi une ligne de conduite. Você tenha método da tua Il vida. a dit que j'ai vaincu le monde. Porque eu venci o mundo. Et si j'ai vaincu le monde, Se eu venci o mundo, oh, j'ai vaincu ton problème. eu também venci o teu J'ai problema. vaincu ta situation. Eu venci a tua J'ai vaincu ta difficulté. Eu venci o J'ai vaincu ta maladie. Eu venci a sua doença. Au nom de... Amen, amen, amen. Ce matin, Essa manhã, j'aimerais que tu comprennes. eu queria que você entenda. Donc, j'avais commencé cela, Eu comecei, mais j'ai besoin que je puisse t'amener plus loin. também quero te levar num outro sítio. Comment, disons, faire la marche Comece a fazer só a marcha comigo, de percer de andar progressive. e progresser, Progressive. e progredir, Progressive. e progredir. Dieu a un but. Deus tem um Il objetivo. a établi une église Ele estabeleceu a sua igreja pour un but. por objetivo. Et tu dois savoir quel est le but. Deve saber qual é o objetivo C'est de t'amener à te transformer. e te levar e transformar. Et que ta situation soit transformée. A tua situação seja transformada. Un protocole soit Protocole, bien. Un seja protocole, bem. c'est un soldat. Protocolo é guerreiro. Quand tu dors, c'est que tu es en train de dormir l'église. Quando dormes, guerreiro está a dormir. Voyez-vous, quelqu'un a rencontré Jésus. Alguém encontrou Jesus. Non, pardon, avant de pouvoir rencontrer Jésus, Antes de encontrar Jesus, desculpa, il est dit ceci, ele diz assim, dans Luc chapitre no 1er, livro de Lucas, capítulo 1, à partir du verset 41, até o versículo 40, A 43. até 43.
Relaxez-vous. Relaxa. Prenez le temps. Tenha tempo. Si tu dois boire, tu bois. Se você quer beber água, beba as águas. Je peux te comprendre. Posso te entender. Si moi je te comprends, Jésus te comprend Se mieux. eu não te entendo, Jesus também vai te entender. Alléluia. Luc chapitre 1er, O livro de Lucas, capítulo 1, verset 41. versículo Et 41. nous évoluons. Vamos evoluir até 43. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Waouh. son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Dès qu'il a fait quoi? Entendit la salutation de Marie. Très bien. Donc il y a eu quoi? Une rencontre de témoignages. Aí tinha encontro e testemunho. Église, réveille-toi! Igreja, acorda! Il faut qu'il y ait une rencontre de témoignages. Deve haver encontro de testemunho. Reçois cette révélation. s'il te plaît. Receba essa revelação. L'église ne peut avancer que lorsqu'il y a une rencontre de témoignages. A igreja só pode fazer quando há encontro de testemunhos. À qui tu témoignes? Mas quem tu vai estar a Qui testemunhar? tu amènes à l'église? Quem você leva na igreja? Oh, dites-le-moi. Diz-me. Tu es en train simplement de pavaner, de dire n'importe Você quoi. está Qui tu falando- amènes à l'église? Você só está vindo na igreja. Qui tu amènes à Jésus? Mas quem está a trazer é Regarde Jesus. ces deux personnes. Veja essas duas figuras. Ils se sont rencontrés. Encontraram. Dieu avait parlé. Deus falou Alors, no loto. à Élisabeth. Ele falou na Elizabeth. Il a parlé à Marie. Falou na Maria. Voyez-vous, il y a eu une différence. Há uma Mais diferença. Dieu a voulu maintenant établir cette relation. Deus quer estabelecer essa evolução. C'est ça l'église. Essa é a igreja. Cette rencontre Esse qui encontro doit se faire. deve se Dieu fazer. a agi dans ta vie Deus vai agir na et tu sua dois vida. aller parler à quelqu'un. Também Deus falar C'est é ça l'église. É isso que é a igreja. Dieu t'a parlé, Deus te vai Dieu t'a falar. fait. Deus vai Regarde, fazer. regarde les témoignages des gens. Ah, Dieu Veja m'a o béni. testemunho. Deus J'ai já acheté abençoou. une maison. Ça, Eu ce n'est pas comprei la casa. bénédiction, mon Isso ami. não é a bênção que Deus quer. Parce que les païens en ont une dizaine. O pagão tem 20 Ils en ont une dizenas. dizaine. Tem dezenas. Mais le témoignage, je ne dis pas de Testemunho que nós estamos a Dieu l'a precisar. fait, certes. Que não fez é bom também. Mais en quoi ça va édifier Mas é quelqu'un? porque ele é a base de tudo. Oui, Dieu t'a béni, n'est-ce pas? Tu as acheté des parcelles. Et combien de Deus te personnes tu as abençoe, acheté você pour tem l'église? quintais. Donc il serait mieux de toi de se taire. Deus está C'est dizendo pas ça, le témoignage. que Les témoignages, você ce sont des tem. vies transformées. Testemunho é vida transformada. Tu dois être capable Você deve estar capaz de transformer ta maison de transformar a sua casa, et de pouvoir de poder. influencer Você deve ter influência no teu redor, celle de ta génération. da sua geração. La création A soupire. criação que La foi. création soupire. Uma criação Et il que attend surpreende. la révélation. A revelação da Il Deus. attend la révélation Deve ter a revelação des enfants de Dieu. dos filhos de Deus, Non, des fils de Dieu. dos filhos de Deus. Ceux-là qui témoignent comme cela, ce sont des Aqueles que enfants. testemunham o filho e a vinda de Et Jesus. Dieu veut t'apprendre Deus quer te ensinar. d'avoir des percées E você deve ter objetivo de perseverar progressives. e progredir. Ta vie A sua vida doit progresser deve progredir. dans tous les domaines. Em todo Tu domingo. dois progresser. Deves Tu progredir. dois progresser. Deves progredir. L'église A igreja doit progresser. deve crescer. C'est ça la percée. É isso que é perseverança. Progressive. Progredir. Donc tu dois te remettre en question. Deve te meter em questão. Tu dois te poser la question. Deve te postar. Je suis évangéliste. Mas eu sou Je quem? suis apôtre. Eu sou Je apóstolo. suis pasteur. Eu Je sou suis. pastor, eu sou quem? Je ne sais pas quels sont des titres. Tudo que nós Ça, ce podemos sont des dizer. titres des hommes. Esse é um título que homem dá. Mais quel est le but? Qual é o objetivo? As-tu atteint le but Pois já chegaste no teu objetivo que Dieu a assigné à que chacun? Deus ensinou em ti. Faire des percées. Fazer perseverança. Percer, percer, percer. Progredir e progresser. Des percées Progresser. progressives. Progressivamente. Donc ceci est très important. Isso é muito importante. On voit ces deux personnes. Bom, vimos essas duas pessoas. Et cela s'est passé entre Marie, Aquilo aconteceu entre a Maria, qui est devenue la mère. que hoje é a mãe, La mère de Jésus-Christ. é mãe de Elle est Jesus. devenue la mère de ton Seigneur. Ele é Qui tu es mãe do teu devenu? Senhor. Qui tu es E devenu? você é. Qui tu es devenu? Mas quem você é? Le pasteur de qui? Mas és pastor de quem? L'évangéliste de qui? Evangelista de quem? Le diacre de qui? Você é diácono de L'ancien quem? de qui? Mas pertence de quem? Le croyant de qui? Você é
questão de quê? Une percée progressive. Mas eles progrediram em quê? Un intercesseur de qui? Intercessor de quê? Une percée progressive. N'était pas de progrès. De progresso de quê? Des progrès. Do progresso de quê? Donc tu dois progresser. Deves progressar. Voyez-vous, ça ne peut se faire au travers de deux rencontres. Só pode se fazer durante 2 encontros. Il avait un témoignage, Deve haver testemunho. l'autre avait un témoignage. Do outro também tem outro testemunho. Et quand il est allé, Quando ele foi, on l'a salué lhe cumprimentaram. parce que Dieu lui avait parlé. Porque Deus já tinha lhe À revelado. quel moment Dieu t'a parlé? Mas qual é o momento que Deus te revelou? Pour le besoin de ton frère, Foi o objetivo do pour teu le irmão, besoin de ta sœur. da tua irmã, do teu irmão. Pose-toi la question, mais quelle est ma vie chrétienne? Mas qual é a minha vida Quelle est cristã? cette vie chrétienne que je suis Qual é a en train vida de mener, cristã que eu estou a levar? qui n'a pas de fruits? Que não tem frutos. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ele diz que eu que vos escolhi. Ici et là. Eu que vos S'il n'y a pas de escolhi. fruits dans ta Se vie, na sua vida não está fruto, mon ami, não, meu amigo, il dit il revient. venha, meu Il irmão. revient. Venha, meu amado. Dès qu'Élisabeth a entendu Quando Elizabeth escutou la salutation, a salutação, quand quelqu'un entend ton témoignage, quando alguém escuta o teu testemunho, wow, quand Il- quelqu'un oh. entend ton témoignage, quando alguém ouve o teu testemunho, quand quelqu'un entend ton témoignage, alguém escutando o teu testemunho, donc il doit tressaillir. tem que estar alegre. Il doit savoir que Dieu est en train de me parler. Deve escutar que Deus está falando. Quand il a entendu ce témoignage Quando ele escutou esse testemunho de Marie, da Maria, son enfant tressaillit o seu filho a sair, dans son sein, que saiu no seu, et il fut rempli de Saint-Esprit. que Elle s'est estava dit, cheio do Espírito Santo. Tu es béni. Estava transformado, Entre les femmes, estava voilà la abençoado. bénédiction. Tu es béni. Você Entre les é femmes, abençoado. parce que tu as des fruits. Porque Tu a vas fruta être estava le lá. libérateur. Você Tu vas vai porter levar l'enfant qui o va libérer libertador. le monde. Você Le vai monde. libertar Le o monde. mundo. À quel moment Você vai tu levar vas libérer le monde? libertar Et o c'est de ta mundo. génération. Da sua geração. Tu as du mal même à parler de ce Jésus-là. Você tem de mal a falar desse À tes Jesus. collègues de travail. Os teus colegas de Vois trabalho. beaucoup de gens dans cette église. Muita gente nessa igreja. Quand je rencontre quelqu'un, je suis en train de dire, mais je travaille avec tel joie. Eu trabalho com fulano e fulano. Et il ne sait pas l'amener au Seigneur. Mas nunca me levou ao Senhor. Mais ici, Mas aqui, elle s'écria d'une voix forte. vai gritando numa voz Tu es béni entre les femmes. e vai abençoa durante as Et le mulheres e fruit mulheres. de ton sein est béni. A fruta do teu ser vai estar Comment abençoada. est-il accordé que la mère de mon Como Seigneur acordou vienne près isso? de moi? O Senhor está em ti. Alléluia, progresse, progresse, Vamos progresse. progressar. Donc ceci est très important. Isso é muito importante. Donc voyez-vous, n'est-ce pas? Vamos ver Qu'est-ce qui s'est passé? o que que Qu'est-ce qui aconteceu. s'est passé? O que que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? O que que aconteceu? Élisabeth Elizabeth, a cru. ele acreditou. Et avec moi, il a cru. Ele acreditou. Est-ce que toi tu crois d'abord à Você la também parole? acredita? Il a cru. Ele acreditou. Le miracle se passe O lorsque tu milagre crois. vai acontecendo. Il a crié à la parole. Ele acreditou na palavra. Il a crié à la parole. Acreditou na Il palavra. a crié à la parole. Ele acreditou na Il palavra. a crié à la parole Acreditou na palavra. qu'elle avait reçue. E ele recebeu. Parce que s'il n'avait pas crié à cela, Porque senão não podia le acreditar. miracle n'allait pas se O produire. milagre não podia acontecer. Toutes les paroles qui sortent Toda palavra de cet que hôtel, sai nesse hotel ils doivent produire en deve produzir fruta na sua vida. les bénédictions, Bênção na sua vida. la richesse. A riqueza na sua vida. Et tu dois avancer. E você deve Tu dois avançar na sua vida. Tu E dois progredir. grandir. E deve crescer. Si tu es incapable Se você é incapaz de pouvoir parler à quelqu'un de pour falar toi, em alguém c'est que diante cette de parole ne você, fait absolument rien dans ta vie. também você não vai fazer do nada, Deus também não vai falar de nada na sua vida. La rencontre des O témoignages encontro de testemunho entre Marie entre Maria et Élisabeth. e Maria e Elizabeth. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta O vie? que Deus fez na vida dele ou na Qu'est-ce que sua le vida? Seigneur a fait dans ta vie? O que Deus fez na sua Ça vida? devient une routine, tu viens à l'église. Não pode ser uma rotina na sua vida. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta Porque vie. Deus fez algo na sua vida. Et c'est là que tu verras. É assim que você vai ver. Parce que Dieu a fait dans ma vie, Aquilo que Deus fez na minha vida, je vais témoigner sur. eu quero testemunhar Je isso. vais témoigner Eu sur quero cela. testemunhar Je isso. vais témoigner Eu cela. quero testemunhando isso. Je vais témoigner cela. Eu quero testemunhar. C'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. C'est ce que Dieu veut. É assim que Deus quer. Nous devons savoir Eu quero saber que
Il est mort Ele morreu à la croix. na cruz. Ça doit commencer dans ta vie. Deve começar na sua vida. L'œuvre de la croix. A obra da cruz. L'œuvre de la croix. A obra da cruz. Il est mort. Ele morreu. Il a été enseveli. Ele veio e neste. Et il a été, n'est-ce pas, Herdeu. il a été ressuscité. Também ressuscitou. Et c'est pourquoi il reçoit toute la gloire. Por isso recebe toda a honra. Seigneur, merci parce que tu reçois la gloire. Senhor, obrigado pela sua honra. Merci parce que tu reçois l'honneur. Porque você recebe a glória. Tous ceux qui espèrent en toi, Todos que esperam em ti ils vivront. vão viver. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Mas o que é que Deus fez na sua vida? Voyez-vous, Veja, le diable o diabo n'a peur tem medo. que des gens qui sont morts. Só tem medo das pessoas que estão mortas. Ceux qui ne sont pas morts, Aqueles que não estão mortos ils sont victimes. estão vistos. Vous savez, Saiba, si tu ne crois pas se você não acreditar à la parole de Dieu, na palavra de Deus, rien ne se fera. nada também vai acontecer. Il a dit, mais comment cela se fera? Mas como vai acontecer? La Bible dit, heureux celle qui a cru. Alegrai-te aquele que acreditou. Parce que les choses qui lui ont été dites Porque aquelas coisas que foram ditas de la part du Seigneur da parte do Senhor auront leur accomplissement. vão ter o cumprimento. Si tu crois Se tu à acreditar ce que Dieu dit, naquilo que Deus diz, tu verras l'accomplissement. vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Ce n'est pas la prière. Les gens prient. Não é só orar. Montrez-moi là où il y a la prière. Me mostra onde tem a oração. Heureuse Alegrai-te celle qui a cru. aquele que acreditou, Parce que les choses qui lui ont été dites porque as coisas que foram ditas de la part du Seigneur na parte do Senhor auront leur accomplissement. vão haver o acontecimento. Arrête de prier, commence simplement. Para de orar conforme tu queres orar. Et laisse la parole faire son travail. Deixa que a palavra faça a sua obra. Poursuis, monte. Jusqu'au verset 47. Vamos até o versículo 47. Même si je ne prêche pas aujourd'hui. Mesmo hoje não vou pregar. Alléluia. Très bien, vous voyez, nous arrivons à notre conclusion simplement. Vamos chegar na nossa conclusão simplesmente. Vous allez commencer à voir des percées. Vamos ver a perseverança. C'est lorsque vous commencez à croire Vai ver a progredir quando tu acreditas à ce que Dieu dit. naquilo que Deus diz. Il a dit à Pierre, Diz ao Pedro, donne-moi du poisson. me dá, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Senhor, pescamos toda a noite, não conseguimos Nous nada. avons travaillé toute la nuit. Trabalhamos Tu as toda travaillé a toute noite. la nuit. Tu as travaillé Eu trabalhei toda a toute noite. la nuit. Mais tu n'as rien trouvé. Nada conseguiu obter. Mais sur ta parole. Mas na sua palavra, Sur ta parole. na sua Il palavra, n'a pas dit sur ta prière. não disse no seu Il a criado, dit sur ta parole. na sua palavra, Il a dit sur ta parole. na sua palavra. Si l'église Nouvelle Alliance commence Se a igreja Nova Aliança começa a acreditar na palavra, ils verront. vão ver, Ils verront. vão ver, Ils verront vão ver la grandeur de Dieu. a grandeza de Deus, La grandeur de Dieu. a grandeza de Deus, La grandeur de Dieu. a grandeza de La Deus, grandeur de Dieu. a grandeza de La Deus, grandeur de Dieu. a grandeza de Deus. Vous allez commencer à avoir des percées. Vocês vão ver a perseverança e como vocês vão crescer. Parce que la foi va booster votre... Porque a fé vai, Pardon, la parole va booster votre... a palavra vai vos dar uma força, Parce que c'est la prière de la foi porque a oração da fé qui transforme que transforma une situation. uma situação. Pas la prière, Não é a oração só, mais la prière de la foi é a oração da fé qui change que muda les circonstances. as circunstâncias. Donc une parole basée sur la... Uma palavra prière basée sur la parole. baseada na palavra. C'est cela. Era isso. C'est cela. É isto. Nous terminons ici. Vamos terminando aqui Genèse, no livro de Genèse chapitre 26. No livro de Gênesis, capítulo 26, Donc le diable, o diabo j'ai montré pendant tout ce temps de jeûne mostrei nesse tempo de Jesus em oração que le langage a linguagem. que le diable a peur, A linguagem que o inimigo tem medo, c'est le langage de violence. a linguagem que o inimigo tem medo é a linguagem das pessoas violentas na palavra. Donc il va craindre la parole. Ele só tem medo da palavra. Il va craindre le sang de Jésus. Ele só tem medo do sangue de Jesus. Reçois cette révélation. Recebe essa revelação. Vous savez pourquoi l'ange de la mort
touché Por les que enfants o anjo d'Israël? da morte não pegou? Pourquoi l'ange de la mort O anjo da n'a morte pas touché les enfants d'Israël? não pegou os filhos de Israel. Qui peut me le dire? Quem pode me dizer? Qui peut me le dire? Quem pode me dizer? Qui peut me le dire? Quem pode me dizer? Pourquoi l'ange, quand il a été envoyé, l'ange de la mort, O n'a pas anjo da touché morte, les quando enfants foi d'Israël? enviado, não tocou o filho de À cause de Israel. quoi? Através de quê? Do N'est-ce pas le sangue. sang, le même sang, c'est ce que tu invoques, n'est-ce pas? Não é o mesmo sangue que você invoca. Quand on voit le sang, Quando nós vimos o sangue, c'est qu'il y a eu un accident. foi porque há acidente. Ça y est, le sang ne peut pas être là. O sangue não pode estar ali. Réfléchissez un peu. Pensas bem. Parce qu'il y a eu un mort. Porque houve uma Il morte. y a eu un mort. Houve uma morte. Soit on a détruit quelqu'un. Porque ou destruíram alguém. Un animal a été tué. Animal foi morto ali. Si tu es mort, Se você é morta, si tu es mort, se você é morta, le diable ne peut pas te toucher. o inimigo não pode te tocar. Même les paroles ne peuvent pas t'intimider. Mesmo as palavras não podem te intimidar. Parce que tu es mort. Porque você está Parce morto. que les enfants d'Israël étaient morts. Porque os filhos de Israel Et estavam ça mortos. a signifié la mort. É a morte. Voilà pourquoi tu dis le sang de Jésus, ça nous fait. O sangue de Jesus, sangue de Jesus. Parce que tu ne comprends pas la Porque parole. você não entendeu a palavra. C'est pourquoi c'est très dangereux. Por isso é muito perigoso. Là où il y a le sang, Onde há sangue tu traverses là, que atravessa, tu marches. que vai andando. Tous les démons de ce sang-là qui a coulé là, Ou esse sangue que derramou, viennent dans ta vie. que vem na sua vida. Viens dans ta vie. Vem na sua vida. Je vous mets en garde. Eu vou me meter, vou dizer, façam atenção. Ne marchez pas sur le sang que vous voyez là où il y a l'action. Não anda onde há sangue e onde há Parce acidente. que tous ces démons vont Porque venir dans ta vie. todos esses demônios vão vir em ti. L'esprit de mort, O espírito da morte, c'est l'esprit de mort. o espírito da morte, C'est l'esprit de mort. o espírito da morte, C'est l'esprit de mort. o espírito da morte. Voilà pourquoi les diables aiment le sang. É por isso o inimigo gosta do corpo, Les do démons sangue. aiment le sang. Por isso o Satanás gosta do Si c'est sangue. le sang dans vos familles. É assim que ele vai chupando o sangue da vossa família. Bon, je referme la parenthèse. E assim eu vou fechar o parâmetro. Et je vous épargne le détail. E assim eu vou falar em detalhe. Voyez-vous, ma fille spirituelle au Cameroun, A minha filha espiritual em Camarões, parce qu'à chaque problème, il me téléphone. e cada problema ele me liga. À chaque problème, s'il ne me téléphone pas, il ne peut pas m'avoir, il m'envoie un E message. cada vez que ela não pode me ter em telefone, ele me envia mensagem. Dans son travail, n'est-ce pas, on l'a Ao seu attaqué trabalho, par des serpents. tinha lá a serpente. Le serpent a mordi sa maman. Tinha lá a cobra que mordeu a sua mãe. Parce que l'ennemi voulait leur vie. Porque o inimigo queria dar vida na sua mãe. Mais à cause de la prière, Através da oração, Dieu les a épargnés. Deus les libertou. La maman n'est pas morte A mãe não foi morta par la morsure des serpents. na mordura da cobra. Et bien après, quand il a reçu maintenant sa promotion, E assim, quando ele recebeu a sua promoção, et le diable l'a attaqué encore. o inimigo atacou mais Et uma cette fois-ci, vez. c'est elle dans sa maison. Dessa vez foi Dans sa salle de bain. na Le sua serpent casa, est entré. o Le serpent était là. a cobra entrou, Il a été estava lá. mandaté. Il a été assigné pour pouvoir le détruire. Foi assinuado para poder lhe obter. Mais à cause de la parole Mas através da palavra, et à cause de l'alliance, através da aliança, tu es fille d'alliance. você é filha e filho da aliança. N'oublie pas cela. Não esqueças isso. Dieu est fidèle Deus é fiel. à son alliance. E Deus é fiel na sua aliança. 2 heures du temps pour pouvoir détruire. 2 horas de tempo para destruir. Donc 1 heure. Pour ne Uma pas hora. exagérer. 1 heure pour que, disons, ce serpent meure. 1 hora para esse cobra morrer. Combien de fois des attaques, des démons sont lancés, mais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Quantas vezes o ataque de demônios foram lançados em você, mas Deus quando te abrir a vista e você vai Des gens qui ver. voient, Você vai des ver leaders qui voient, O et qui sont líder qui réceptifs et qui entendent. os vetivos escutam. Terminons, n'est-ce pas? Vamos terminar. Voyez-vous, Voyez-vous? voyez-vous, Ver. c'est important. Isso é importante. C'est important. Isso é importante. Pour que tu sois libéré, Para que você seja liberto, il faut croire à la parole. deve acreditar na palavra. Il faut croire à la parole. Deve acreditar na palavra. C'est très important, je ne peux pas faire ma démonstration. Isso é muito importante. Não posso fazer a minha demonstração. Voyez-vous, il y a des escaliers. Existem escadas na Et vida. les percées dont Dieu veut O subir ou o crescer que Deus quer ver. à plusieurs niveaux. Quero ver em níveis e níveis. À plusieurs niveaux. Em vários níveis. Quand tu es en train de monter, Quando você sobe nas marchas,
Donc s'il y a trois niveaux, Se há 3 marchas, donc ne reste pas en bas. não seja embaixo de uma marcha, mas comece a subir as marchas. Sobe as marchas, deve subir. Donc voyez-vous, n'est-ce pas, Deve ver. à l'hôpital il y a, n'est-ce pas, je disais vendredi, je ne sais pas si c'est Sexta-feira eu estava dizendo, oh, não sei mais, mais quando. vendredi tu ne veux plus venir. Uma sexta-feira que a pessoa não vem. Et vendredi tu vas voir, n'est-ce pas, je disais, Sexta-feira você vai ver. L'hôpital, comme disons, Hospital, il y a ce qu'on appelle l'hôpital généralisé, Existe hospitais gerais, mais il y a disons des cliniques, n'est-ce pas, a clínica spécialisées. também especializada. Tu vas aller, disons, tu as ton médecin, qui Vai no est teu médecin médico, traitant et médecin généraliste, médico que te trata, mais il ne pourra pas traiter toutes les maladies. não pode tratar todas as doenças. Mais spécialiste, Mas lui, il est especialista, spécialisé à ele é tel domaine. especializado só num domínio. Mais je montrais, n'est-ce pas, Mostrei qu'à l'hôpital, no hospital, il y a le fondateur de l'hôpital. ao fundador do hospital, Et les choses as naturelles coisas naturais sont parallèles aux choses são spirituelles. paradas conforme as coisas Il y a le espirituais. fondateur, je passe directement, Au n'est-ce pas, fondateur. il y a le fondateur de l'hôpital Ao fundador do hospital, et il y a celui qu'on appelle le docteur, também temos os doutores dentro desse hospital. les chirurgiens, As pessoas cirúrgicas, les doutores cirúrgicos. anesthésistes. Existem as pessoas analgésicas, Et ils vont faire avec quoi? vão fazendo com que? Ils vont traiter avec quoi? Vão tratando com que? Dis-le-moi s'il vous plaît. Me diz. Les médicaments et Os quoi d'autre? medicamentos. Ils vont opérer avec quoi? Allez-y, Vão operar também les com journées que? s'il vous plaît. Avec des bistouris, des ciseaux. Com as coisas da Un vistoria. jour, j'ai prêché à Paris. Dia eu Et pregava em le Paris. Saint-Esprit est descendu. O Espírito Il nous Santo montre des desceu. anges qui sont Os entrés. anjos também estavam Et des anges chirurgiens. Oh my Os God. anjos Oh, c'était cirurgiens. beau. Des anges chirurgiens. Os anjos cirúrgicos, Avec leurs bistouris. com as suas Et les vistorias, opérations se faisaient à l'immédiat. a operação se fazia Les imediatamente. gens qui devaient subir, n'est-ce pas, As pessoas que estavam lá, des os opérations, operados, ils ont été opérés sur place. estavam operados diante desse coisa. Parce que Dieu était là, Porque Deus, a presença de Deus estava lá. ouvert leur cœur, Estava abrindo os seus corações. et ils ont laissé que le Saint-Esprit les opère. Deixaram que o Espírito Santo pode fazer a operação. Mais admettons que tu ailles à l'hôpital, Vamos meter que estás no hospital. et que tu ailles à l'hôpital, E você vai no hospital, et il y a des docteurs, há doutores, il y a des médecins, há médicos. mais il n'y a pas, disons, de bistouri de ciseaux. Também continua as vistorias lá no hospital. Qu'est-ce qui va se passer? O que é que vai acontecer? Rien du tout. Nada. Et j'ai montré, n'est-ce pas, Mostrei que les bistouris, as vistorias, les ciseaux et les médicaments, comme la Bible le dit dans Proverbe 4, verset 22, que c'est lui qui trouve cette parole à la vie. Et Quem c'est un médicament encontra essa pour lui. palavra Donc, que é a vida. la parole A doit palavra te servir comme médicament. pode te servir como Et medicamento. si tu viens à l'église Se você vem na igreja et tu ne crois pas à la e parole, você não acredita na tu palavra, n'écoutes pas la não parole, escuta a tu palavra, dois prier, 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 você prier, ora. prier, Orar e orar. rien ne se passera. Nada vai C'est la acontecer. même chose. É a mesma coisa. C'est la même chose. É a mesma coisa. Donc toutes ces choses, Todas essas coisas, pour pouvoir faire comprendre aux para enfants você de Dieu, poder te explicar e você entenda de igreja, Dieu Deus, ne fera rien. Deus não faz nada. Dieu ne peut pas opérer Deus não opera une personne uma pessoa qui ne croit pas à la que não parole, acredita na sua qui palavra, n'accepte pas la que não parole. aceita a sua palavra. Il te laissera. Vai te deixar. Il te laissera. Vai te deixar. C'est la même chose. É a mesma coisa. Tu es maintenant, Agora, j'ai dit, n'est-ce pas, le docteur qui est là. o doutor que está presente, Et le docteur, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit. o doutor é o Espírito Santo. Et le fondateur, O fundador c'est Jésus-Christ. é o Jesus Cristo. Donc lui, il veut que tu comprennes. Nele quero que tu entendas. Et comme je suis arrivé à ma conclusion, Como eu cheguei na minha conclusão, lisons ce texte-là, vamos ler esse texto. Genèse 26, Gênesis capítulo 26, verset 13. versículo 13. Verset 13. Versículo 13. Verset 13. Versículo 13. Alléluia. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Ah, on te dit qu'il devient riche et il a progressé. Progressé. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ah, il devient encore fort riche. Forte e rico. Donc ça marche à aller. O seu andar estava. Deus quer que tu andas, que a igreja anda. Que tu puisses aller plus loin. Deus só quer que tu vá mais longe Ne daquilo te que tu vês. contente pas de la vie que tu as. Não se contenta
tu as. Deus não quer que te contentas com o pouco que tu tens, mas que Não. vais crescer. Ne te contente pas de la vie médiocre, de la Deus não quer que médiocrité. você possa te contentar da vida da mediocracia. Il faut percer. Deves progredir. Percer. Deves progredir. Percer. Progredir. Percer. Progredir. Percer. Progredir. Percer. Progredir. Percer. Progredir. Percer. Deves progredir. Percer. Progredir. Percer. Progredir. Il y a des étapes. Existem etapas. Comme tu es en train de monter les escaliers. Quando estás a subir nas marchas, Des étapes. existem etapas. Tu arrives au premier niveau. Chega no primeiro nível, Peut-être il y a des embuscades, às vezes tem emboscadas, des obstacles. existem obstáculos, Mais tu dois décider. mas deve decidir. Tu dois décider. Deve decidir Aller franchir. de chegar na sua etapa final. Le percer, Le progredir, je reviendrai là. eu vou vir. Mais tu dois savoir qu'il y a des obstacles. Deve saber, vai haver obstáculos, Il y a la mer, também vai haver mar, il y a les Jourdains, vai haver o il Judém, y a des rivières. vai haver pequenos rios. Et tu dois les traverser. Você deve atravessar Tu esses dois les rios. traverser. Deve atravessar esses Tu rios. dois les traverser. Deve atravessar na sua vida esses rios. Alléluia. Aleluia. Alléluia. 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 Tu dois faire des percées continuelles. Deves progredir prodigalmente. Une progression. Deve haver progresso na sua vida. Et toi, tu as un petit digablo, tu dis. Você, quando tem só uma pequena lojinha, Non, vise loin. nessa lojinha, você deve ver Vois plus coisas loin. grandes. Vois plus loin. Coisas Vois plus loin. grandes, maiores. Aleluia. Deus lhe falou: Ne quittez pas. não saia, Reste là. fica aí, Reste là. fica aí. Mais à la longue, vous remarquerez, E logo você vai ver, dans ces lieux-là, nesse local aí, il y avait l'aridité. havia a literatura. Il n'avait rien, Havia uma família que não tinha nada, mais il a sémé. mas eles conseguiram semear. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de sémer. Não é Deus que lhe diz de Toi, tu semear. attends que Dieu te parle. Você está esperando que Deus te fale, Ele mas sabe. não, tu. Que Dieu est avec lui. Eles sabiam que Deus estava diante dele. C'est qu'il va E décider. eles sabem que Deus vai decidir. Dieu l'accompagnera Deus vai nos acompanhar à tes résolutions. na sua resolução. On ne te dit pas de s'aimer Não te diz de semear. dans la nouvelle alliance. Na nova aliança, Sème dans la vie de quelqu'un. seme também na vida de alguém. Sème quelque part. Mete semente na vida de alguém. Sème. Semeia na vida de alguém. J'aime bien s'aimer. J'ai semé dans beaucoup Eu de gens gosto de semear na vida das pessoas. qui ont aujourd'hui des digablos. Hoje as pessoas têm lojas. Je lui ai donné, dit commence. Eu disse, começa na sua loja. J'ai dit commence. Começa na sua Je dis, loja. commence. Começa. Ne mange pas ce qu'on te dit de s'aimer. Não come aquilo que te falaram que vai semear. Tu es en train d'arrêter toutes tes bénédictions. Não come o teu semente. Commence. Começa no teu semente. Décide E decida. de sortir de la De médiocrité. sair da mediocridade. Décide de Decide. sortir ta famille De sair, tirar a sua de família. la médiocrité. Da mediocracia. Quelqu'un célèbre Dieu chez nous. Assim alguém pode celebrar esse grande Deus. Père Saint, ce matin, tu as parlé dans mon cœur. Meu Deus Santo, falaste no Tu meu as parlé dans coração. le cœur de mon frère. Falaste no Tu as coração de parlé meu dans le cœur irmão. de quelqu'un. Falaste no Tu as coração parlé de dans le cœur de mon bien-aimé. Falaste no Tu as coração parlé de dans le alguém, cœur de cette coração de irmão, de mim, não há Seigneur, nenhuma. Dieu de gloire, Deus da si se glória, voyait dans la médiocrité, se eu estarei que na puisse sortir de mediocracia, la médiocrité, deixa que você possa me si tirar da se voyait mediocracia. avec des barrières, Se eu avec tinha barreira na minha vida, des limites, que havia limites, oh, j'ai pris qu'il puisse eu sortir. estou orando que possa sair. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Quels que soient les obstacles, Que todo obstáculo, mais lorsqu'il va décider, assim que tu vai à decidir, l'instruction que tu lui as as donnée, instruções que vai dar, Père, il réussira. Pai, assim vamos Il ter. réussira. Assim, Senhor, Il réussira. assim vão ter. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe.